Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan e estamos aqui com Mentes Forenses, mais um quadro aqui do podcast Vida Mental Perícias. E hoje trago uma convidada especial, doutora Yara Gomes. Tudo bem, doutora? Tudo, Renan. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Vida Mental, sempre um prazer estar aqui no podcast com você, viu? Sempre que precisar, o Gomes Advocacia vai estar aqui com você. Que legal, doutora. Então, para começar, vamos falar de uma novidade aí, que é as suas aulas no YouTube, que tem uma playlist de aulas aí falando sobre TEA. Conta um pouco pra gente dessas aulas, doutora. Eu fui convidada pelo Dr. Elde para falar sobre o transtorno de espectro autista, para falar das questões jurídicas e para falar do acolhimento, principalmente dessa pessoa na sociedade. Então, quais são os direitos da pessoa TEA em relação à escola, em relação ao desenvolvimento sadio, em relação à cobertura do plano de saúde. Então, nós aqui na Vida Mental, nós gravamos 4 aulas, são 4 blocos de aulas, e eles estão à disposição de vocês no canal no YouTube. Convido vocês a assistir. E se ficar alguma dúvida da parte psiquiátrica, da parte psicológica de laudo, Vida Mental tá com vocês. E se precisar de alguma assistência jurídica, a Gomes Advocacia tá com vocês. Legal, doutora. Vamos falar também do livro, né? Como vencer as crises do aprender o direito. Para falar do livro, Renan, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, se você me permite. Claro. Eu comecei... De Yara por Yara, quer dizer. De Yara por Yara, né? Eu comecei na faculdade com algumas questões muito próprias, que era de combate ao ensino tecnicista, que não acreditava que a técnica de ensinar só você repetir algo, ela era o suficiente, porque o direito ele não é só uma repetição, o direito é você buscar a justiça. Então, desde 2011, eu escrevo textos jurídicos sobre o ensino ir além de uma repetição, o ensino ir além do poder, o ensino ir em frente. Então, esse tema me acompanhou na minha dissertação de mestrado, me acompanhou na pós-graduação em educação. Fui fazer isso porque eu sou professora, dou aula na Uninove. Participei também do doutorado. Tive meu título recente, no ano de 2022, de doutora. E o livro ele é o resultado da minha tese de doutorado, onde eu escrevo para todos os públicos, tá? O público quer entender de educação e de direito, eu convido a fazer a leitura do livro. Ele está disponível tanto em e-book quanto no livro físico. Se for o caso, a gente agenda um autógrafo. Não tenho problemas em combinar autógrafos com os meus alunos queridos e com quem vier a me assistir. É uma recomendação de você pensar. Eu convido no meu livro as pessoas a pensarem fora da caixa, sabe? As pessoas entenderem o porquê que o direito é importante e o porquê que aprender o direito se faz tão difícil. Porque não é você repetir. Quando você vai para uma aula de matemática, o X vai ter uma resposta em algum momento, apesar de eu nunca entender o porquê que as letras entraram na matemática. Agora, no direito, nem toda pessoa que matou cometeu crime de homicídio. Às vezes tem uma legítima defesa. Então, o direito, ele vai precisar ter essas nuances, esses convites, esses insights. Então, tudo isso tem no livro. Legal, doutora. Conta um pouco da sua formação, doutora. A doutora falou que é doutora, né? Recebeu o título em 2021? 2022. 2022, certo. A formação e a abertura do escritório também, que tem uma história muito legal ali para contar. Sim. Em 2009, eu entrei na faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e conheci a doutora Jane, que é a minha sócia. Nós nos aproximamos, né, primeiro ano de faculdade, e nós descobrimos o mesmo sobrenome, que é o Gomes, que é o que hoje dá nome ao escritório Gomes Advocacia. E desde então a gente sempre se divertiu muito falando que nós iríamos ter um escritório. Eu encaminhando mais para um viés de dar aula, mas queria ter o escritório e dar aula ao mesmo tempo. Ela era uma empresária à época, não estava no ramo do direito. E com 6 meses de formadas, nós tivemos uma oportunidade, foi um convite de um professor de ajudar, né, o convite do professor Roberto Bahia, de nos ajudar a montar o escritório. Ele é nosso maior incentivador desse processo, então nós abrimos o escritório. Hoje nós estamos há quase 9 anos no mercado. Nós temos prêmios nacionais e internacionais como melhor escritório de advocacia. Então, desde o ano de 2019, nós ganhamos sucessivamente o prêmio de melhor advocacia de São Paulo e o prêmio de melhor advocacia da América Latina e da África. Legal. Então, nós nos superamos assim a cada tempo, sempre no sistema de acolhimento ao cliente, né, que é o nosso diferencial, é olhar no olho do cliente, é estar com o cliente.
Então, isso é muito importante. E viver o dia a dia, sabe? Viver o cotidiano com muita ética, com muita sabedoria, com o pé no chão, de saber os limites, de saber até onde dá para chegar, onde nós não podemos alcançar. Então, não existe causa perdida, assim como não existe causa ganha pra gente. Legal, doutora. Por que o direito, doutora? Olha, eu vou te dizer que não era a minha primeira opção, tá? Eu queria muito ciências sociais. Eu sou uma pessoa militante, fervorosa, milito causas, né? Milito causas extremas. E por ser militante, eu queria muito para ciências sociais, para conhecer a sociedade, para poder militar com mais fervor. E na época do vestibular, o meu pai, advogado, ele me deu um livro incrível, maravilhoso, é um guia de profissões. O livro se chamava Como Ser um Bom Advogado, para você exercer uma boa carreira jurídica. E ele me falou assim, filha, você pode ser a pessoa chata que você quer ser, porque militante para ele é chato, né, basicamente. Ele falou assim, você pode ser a pessoa chata que você é, mas vai pro direito que você vai ter mais oportunidade. E eu fui pro direito com enfoque em delegacia civil, eu queria ser delegada, mas infelizmente tinha um critério de altura no edital, né? Tinha uma altura de 1,60 m e eu sou uma pessoa muito pequenininha. É melhor a gente não falar sobre isso, porque eu fico um pouco envergonhada. E eu tive que trocar de ares. Aí eu fui convidada para dar aula como professora assistente. Me apaixonei. Hoje eu sou mestre, sou doutora, tenho pós-graduação em educação, em processo civil, em direito do trabalho e também em direito previdenciário. Uau! Bastante coisa, hein, doutora? Eu tenho um vício em estudar, assim. Eu acho que meu grande vício é o estudo. Eu não me vejo não estudando. Entendi. Doutora, quais foram os principais desafios assim enfrentados no longo da carreira da doutora? São 10 anos de carreira já? Ou mais? Não, 9. 9, quase 10. A gente chega no... É que faço 10 anos de formado esse ano, são 9 de carreira. Preconceito. Minha primeira audiência, eu tinha 21 anos, eu cheguei, o juiz olhou pra mim e falou assim, você trouxe a sua mãe pra fazer audiência? Eu falei, ela não é minha cliente. Aí ele virou e falou assim, mas eu não vou fazer audiência com uma menor de idade. Porque, gente, essa carinha aqui, ó, é com 30, tá? Imagina com 18, com 21. E eu tive muito problema pra entenderem, e tanto eu quanto a doutora Jane, nós somos muitos jovens. Ela tem 2 anos a mais do que eu. Então, o machismo é muito grande no direito, no ciclo jurídico. E ainda existe isso hoje, muito, né? muito. Então, você se forma, você tem que batalhar por você ser mulher e batalhar por você ser jovem. Ninguém abre a sua porta. Eu entrei para dar aula a primeira vez com 25 anos. Eu tinha a minha própria sala de aula. Eu entrei na sala de aula, o aluno olhou para mim e saiu. Fui reclamar pro meu coordenador assim... Por que tem uma criança dando aula? Nossa. Aí ele falou, pegou meu currículo na internet, entregou, meu currículo de 11 páginas, entregou para ela, falou assim, olha o seu currículo. O dia que você tiver o currículo dessa professora, você pode fazer esse preconceito. Então, assim, é muito preconceito. Eu acho que a grande batalha é o preconceito. É o que mais me incomoda, sabe, Renan? Entendi. É um desafio cada dia, né? Sim. Como foi o processo de abertura de escritório? Como que foi, assim, a ideia do nome você contou pra gente, né, do nome da sua sócia, mas, assim, como que aconteceu? Eu trabalhava num outro escritório, eu trabalhei por 6 meses num outro escritório, e eu era muito subvalorizada. Eu era um potencial perdido, pra falar a verdade. E veio a oportunidade de um incentivo financeiro, pra gente abrir a sociedade, né, com o professor Roberto Bahia, e eu liguei imediatamente pra Jane. Imediatamente. Eu recebi o convite pela manhã, na hora do almoço, eu saí do escritório, liguei pra ela e falei, Jane, como é que você tá a sua vida? Você ainda quer continuar no ramo que você tá, que era o ramo da indústria, né, ou você quer se jogar na advocacia? Ela falou, eu quero pra advocacia. Eu falei, então, a partir de amanhã a gente vai procurar uma sala. Nós andamos muito. Começamos com o escritório na Zona Leste, uma sala muito pequenininha, era uma sobreloja em cima de uma mecânica, fazia uma barulheira danada. Nossa Senhora! E aí nós passamos 1 ano lá, conseguimos, assim, pagar todo o incentivo
que nós tínhamos ganhado no escritório. Crescemos absurdamente, assim, até de uma forma meio assustadora, porque eu ainda estava no mestrado, então tinha que dar conta do escritório do mestrado, de filho, de vida. Isso. Então, nós viemos para o ABC, hoje nós somos no ABC há 8 anos, nós somos o escritório do ABC, onde a gente é mais conhecido, né, no ABC. Vocês nasceram no ABC? Não, a doutora Gênia é de Pernambuco, eu sou de São Paulo, sou da Moca, Bela. Ah, Moca. Sou da Moca. Pertinho. Estou em Santo André há pouco tempo, né? Eu me mudei para Santo André. Eu pensava que você tinha nascido aqui em Santo André, você tinha raízes em Santo André. Não. Parece tão andrense. Não, é que a gente ama a cidade de Santo André. Mas nós, pra você ter noção, eu e a doutora Giane, nós saíamos de casa às 5 da manhã para entrar na aula às 7h30. Então, nós pegávamos o trólebus, víamos pra faculdade, não todos os dias também não. Tinha aquele dia que tinha uma preguicinha, sabe? Mas enfrentamos 5 anos aí de faculdade. Legal. E o escritório, você falou das premiações, se destacou aí bastante no mercado jurídico, né? Conta um pouco mais em detalhes pra gente sobre essas premiações, que é uma coisa que assim, me deixa muito feliz. Olha, a primeira premiação, ela parecia uma pegadinha, tá? Porque ela chegou pra gente no dia 1º de abril. Então, quando eu abri o e-mail do escritório, que é o e-mail em comum, né, do escritório, que eu olhei, que eu falei, parabéns, vocês foram selecionados pela Agência de Fomento Nacional para ganhar o prêmio de referência escritório de advocacia. Eu olhei pra Jenny e falei, Jenny, tem alguém pregando uma peça na gente. Claramente isso é uma pegadinha, né? Acho que deu uma síndrome do impostor, sabe? Uhum. De será que o meu trabalho é o suficiente, assim, foi muito chocante, assim, essa questão. E ela ligou. Ela falou, não, eu vou ligar lá. E se for verdade, né? O que a gente tem a perder? E ela ligou e era verdade. E a gente foi premiado. Então, assim, foram muitos pulos, foram muitos abraços, muitos gritos. Nós fomos na cerimônia presencial, nós conhecemos o piloto Rubens Barrichello. Nós conhecemos um jogador do Santos, que eu não vou me recordar o nome agora, mas que jogou junto com o Pelé, que era um dos homenageados da noite. Foi uma cerimônia maravilhosa e com a premiação do Nacional, você concorre à premiação internacional. E aí nós ganhamos a internacional no mesmo ano. Nós ganhamos a premiação de melhor escritório da América Latina e da África. No mesmo ano, nacional e internacional? No mesmo ano, nacional e internacional. Foi o ano de 2019, então assim, foi um ano brilhante para nossa história, brilhante. Então, nós saímos em revistas, fomos até Foz do Iguaçu para receber o prêmio. Foi uma noite incrível, assim, de trabalho, porque nós tivemos, com essa premiação, o conhecimento internacional, né? Então, nós trabalhamos com advogados norte-americanos, com advogados mexicanos, nós começamos a trabalhar com o mundo, assim, a gente percebeu que não é só o Brasil que precisa da gente, sabe? Então, foi muito interessante isso. Legal. E aí, não sei pra você, mas toda vez que eu tenho algum tipo de reconhecimento, meio que vai passando um filme assim na cabeça. Veio pra você naquele instante, aquele momento que você tava em cima naquela salinha mecânica, assim, escutando todo aquele barulho. Não sei se você teve essa experiência, porque eu tenho muito disso. Quando eu tô, que eu vejo a evolução de um processo ali, que eu batalhei bastante, eu tenho esses lapsos de... Olha, Renan, meio que voltar num tempo, assim. Eu sou uma mãe adolescente desacreditada. Sabe, aquela pessoa que tá completamente à mercê da sociedade, que falaram assim, olha, você nunca vai ser nada. Então, quando eu subi no palco, com os joelhos tremendo, para discursar para representantes da América Latina e da África, eu não consigo lembrar das minhas palavras. Tem os vídeos, claro, nas nossas redes sociais, mas eu não consigo lembrar das minhas palavras. Caso semelhante aconteceu quando eu estive em Portugal. Eu fui dar uma palestra em Portugal sobre o tema do livro, né? E tem uma história engraçada, pessoal, que eu sou muito desastrada, sabe? E chegando na faculdade de Coimbra, eu caí. Caí, quebrei o pé. Básico. Você quebrou o pé em Portugal? Eu quebrei o pé, gente. Chique, vai. Você vai pra Portugal passear, pra Portugal quebrar o pé. E dali 5 minutos era a minha palestra. Eu levantei, encaixei o pé mais ou menos no sapato, sentei onde eu tinha que sentar e foi a melhor palestra da minha vida. Porque tinha que sair. Eu tava em Portugal, eu atravessei um oceano para chegar lá. E isso porque eu tenho a Jane, porque eu tenho o escritório, porque eu tenho o amparo da minha universidade que cuida de mim.
porque eu tenho tudo isso pra seguir em frente, sabe? Entendi. E foi uma palestra brilhante, e de estar ali, depois sair, voltar pro Brasil morrendo de dor, e pensar, aquela menina que teve filho, e que as pessoas falaram, você não vai ser nada na vida, era uma professora de Portugal. Nossa. E tem muita gente que pensa em desistir, né? Assim, tipo... E tem até que essa questão de idade muito novo ou Mais muito velho. idoso, mais velho. Por exemplo, tem pessoas aí que tipo, tem 60, 70 anos que estão se formando e estão realizando um sonho que desde pequeno tinha esse sonho, só que não conseguiu realizar por N motivos, né? Eu já cheguei a dar aula para um senhor de 82 anos, Nossa. no terceiro ano de faculdade. Eu chamava ele de senhor Roberto. Falava senhor Roberto. Dele se formar e você olhar ele na formatura, ele era a pessoa mais feliz da colação de grau. Porque ele realizou o sonho de uma vida inteira. Nunca é tarde para você realizar os seus sonhos, como nunca é cedo para você começar. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai colher os seus frutos. Quanto mais tarde você começar, mais importante vai ser aquilo na sua vida. Então, nunca desista. Não importa se for filho, se for uma questão financeira, se for uma questão psiquiátrica, sempre vai ter ajuda. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai ter um vídeo, sempre vai ter uma música, sempre vai ter algo que te apoie, sabe? Sempre vai ter alguém por você. Exatamente. É isso aí. Tem alguém aí que tá assistindo a gente agora que precisa ouvir isso. E eu também precisava ouvir isso. Vamos lá, doutora. Vamos falar sobre um tema aqui muito importante, que é a alienação parental. Vamos, Renan. O que é alienação parental, doutora? Vamos lá. A alienação parental é uma série de comportamentos agressivos, não uma agressão física, mas uma agressão mental, que são praticados ou pelo pai ou pela mãe em relação à criança. Então, o que acontece? Cada vez mais comum a figura do divórcio no nosso Brasil. Então, quando eu tinha meus 6 anos de idade, que meus pais se separaram, era 1 em 1 milhão, né? Nossa, hoje não. Hoje a exceção é você perguntar para alguém se seus pais estão juntos, falarem que sim, né? Quem é seu pai e sua mãe se eles ainda estão juntos? Então, essa é a exceção. E o que vai acontecer? Eu tenho crianças que crescem em ambientes de pais separados, então elas são acostumadas a ter 2 casas, só que não são ambientes acolhedores, não são ambientes de amor. Porque uma criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem o apoio do Estado e da família para desenvolver plenamente a sua vida. Não para se indispor com as outras pessoas. E aí o que vai acontecer? É o pai que vai virar e falar, a sua mãe quer me prender, porque eu não paguei a pensão. Não vai explicar para a criança o porquê que ele deve pensão, vai explicar que vai querer prender. Ah, o seu pai não presta porque ele está com outra pessoa. Olha, o seu pai não presta porque ele tem uma namorada. Então, é sempre uma situação de agressão ao menor vinculada ao ato do outro par. Então, assim, isso não tem faixa etária, isso não tem faixa econômica. A alienação parental está presente em 45% dos lares nacionais. É um casal que separa, um dos dois não aceita o divórcio, e começa a ofender o outro perante o filho. E a agressão não precisa vir necessariamente ou do pai e da mãe, pode ser praticada por qualquer outra pessoa no ambiente familiar. Então, avô, tio, irmão, irmã, começou a falar mal, começou a ter aspectos de violência dentro da casa, a criança você começa a sentir. Porque a criança, ela começa a se tornar impaciente. Então, por exemplo, você é meu filho, eu começo a falar mal do seu pai. Você começa a não querer ir para casa do seu pai. Você vai, mas você vai chorando. Você vai, mas você passa mal, você volta doente. Então, são alguns aspectos que a gente vai observando na criança que determina a alienação parental. E até mesmo no adolescente. Vai criar uma crise de ansiedade, vai gerar uma depressão. Entendi, nossa, interessante. Doutora, qual que é o papel do advogado nos casos de alienação parental? O advogado, ele precisa identificar através da narrativa dos pais, o que está acontecendo com o menor. Ele é o primeiro a identificar, porque, ao contrário do que acontece com alguns outros temas de saúde mental, a alienação parental ela é um problema jurídico. Ela é um problema de saúde mental jurídica. Então, eu primeiro vou constatar juridicamente através da narrativa dos pais. Falar, olha, como é que seu filho está chegando da casa do pai dele? Ele tá falando alguma coisa? Você tá conversando com essa criança? O primeiro aspecto é saber se aquela criança aprendeu a mentir.
Por exemplo, olha, você vai para sua mãe, mas não conta para sua mãe que isso aconteceu. Não conta para sua mãe que o papai saiu. Não conta para o papai que a mamãe saiu. Não conta, não conta, não conta, não conta, não conta. Então, aquela criança que aprendeu a mentir, aquela criança que aprendeu a esconder, aquela criança que está reportando uma ofensa à mãe, ao pai, aos avós, aos tios, aos primos. Então, quando eu tô replicando uma doença, quando eu tô replicando uma ofensa, desculpa, o advogado, ele observa essa questão e ele entra com uma ação judicial. Nessa ação judicial, primeira coisa é preservar a criança. Então, eu vou ter uma alteração da guarda, eu vou diminuir a visita. Então, se o pai tá vendo aquela criança e tá praticando esse ato, eu vou tirar esse convívio. Ou eu vou colocar esse convívio em um lugar como o conselho tutelar, por exemplo. Olha, você vai ver o seu filho aos domingos no conselho tutelar pelas manhãs. Ah, mas por que eu vou perder o direito de conviver com meu filho? Porque você agiu de uma forma violenta com a criança. Porque o problema dos pais é entender que a violência não é para com o outro. Eu não estou violando o direito do outro. Eu estou prejudicando o convívio com a criança. E nessa ação de alienação parental, a condenação, além das questões de guarda, é uma condenação em dinheiro, em dano moral. Então, hoje, em regra, a gente está falando em algo entre 30 e 50 mil reais de condenação por uma pessoa que pratique dano moral em relação a outra. Desculpa, alienação parental que gere dano moral em relação ao outro. Certo. E qual que é o papel da psicologia, doutora? Como pode auxiliar no processo jurídico? Claro. O papel da psicologia é o resgate da criança. Por essa criança, ela vai crescer traumatizada. Ela vai crescer sem saber confiar no seu pai e na sua mãe. Ela não vai saber em quem ela pode confiar. Imagina, a gente aprende desde pequeno que os nossos pais são os nossos melhores amigos. Aí você vê que nos seus pais eles são os seus inimigos. Então, o papel da psicologia é estruturar a vida dessa criança para que ela tenha uma saúde mental e que ela possa se desenvolver com qualidade, porque senão o desenvolvimento da criança estará comprometido. Certo. Hoje a gente tem uma equipe de profissionais que trabalham aqui na clínica, que são psicólogos jurídicos, que lidam com esses casos de alienação parental. E eu queria saber, doutora, qual que é a relação entre o advogado e o psicólogo, onde eles conversam ali para entrar em um consenso sobre esse processo de alienação parental? É uma relação de parceria, tá? É uma relação de parceria extremamente importante, porque eu preciso laudar. Essa criança, ela vai passar por uma perícia médica, tá? Ele vai passar por uma perícia médica com psicólogo e com assistente social, mas que vai ver essa criança uma vez, num ambiente averso, que é o fórum. Uma criança vai ir numa salinha de brinquedo do fórum para falar do pai e da mãe, fazer um desenho sobre o pai e a mãe. E eu tenho que tirar toda uma base de um período de 2 horas. Então, quando eu tenho o psicólogo que acompanha essa criança, que ele vai com os laudos, que ele tá lá todas as semanas acompanhando a criança, eu consigo provar que a alienação parental existe. E é muito importante a prova da alienação parental para que eu evite agressões de grande porte. Por exemplo, a criança relata que a mãe está praticando a violência verbal em relação ao pai. Essa violência verbal, ela pode se tornar uma agressão física. Por exemplo, mãe, eu contei pro meu pai que você estava falando mal dele. Aí a criança apanha. Aí a criança começa a esconder do pai o que está acontecendo. Ela pode chegar ao nível de... A gente tem casos muito famosos no Brasil de crianças que foram mortas por má relações entre pai e mãe. De o pai pedir a guarda do filho, o Poder Judiciário não ter o apoio psicólogo, não ter um apoio de uma psicologia atuante, não dá uma liminar para eu tirar a criança de casa e a criança acabar tendo um óbito. Nossa, que situação, hein? É muito difícil. Quais são os sinais mais comuns de alienação parental e como identificá-los, doutora? Os sinais mais comuns, eles são o baixo rendimento escolar e a aversão à pessoa que está sendo criticada. Então, não querer ir para o pai, não querer ir para os avós, chorar, voltar doente, estar sempre doente quando convive com aquela pessoa. Doenças de pele, doenças respiratórias, extremamente comum, doenças respiratórias. E a baixa do rendimento escolar é o carro-chefe, assim, é a sirene da ambulância da alienação parental. Bastante características, né? Sim. Bastante sinais, na verdade, né?
Quais são as principais consequências jurídicas da prática de alienação parental? A principal consequência jurídica é a mudança na guarda e na visitação. É eu tirar a criança do ambiente tóxico. É eu preservar a criança. Então, ela está indo para um lugar onde há uma agressão verbal. Não é um ambiente de amor, não é um ambiente de acolhimento que merece ter aquela criança. Eu vou retirá-la daquela situação. Eu vou colocá-la numa situação diferenciada. Qual é a situação diferenciada? Vai ficar na casa da mãe. Vai ficar só com a mãe, não vai ver o pai. Vai aprender a ver o pai. O pai vai ser submetido a um controle psicológico, porque o Poder Judiciário, ele pode encaminhar o pai e a mãe para a psicologia. Ele pode encaminhar para um controle psicológico do juiz. Então, eu inscrevo essa família num CAPS, né? No SUS vai ter que cobrir essa questão, ou a família vai arcar através dos seus planos de saúde ou particular, né? Aqui na clínica, como o Renan disse, é um local muito saudável para trazer uma criança, para que ela se desenvolva. E além da questão da guarda e da visitação, quem estiver praticando alienação parental tem que pagar uma indenização em dinheiro para quem for vítima dessa alienação. A vítima, além da criança, é a outra pessoa que foi agredida verbalmente. E essas indenizações, elas variam de 30 a 50 salários mínimos. 30, 50 salários mínimos, isso daí eu não sabia. 30 mil a 50 mil reais, mais ou menos. Entendi. Como o advogado pode auxiliar o cliente a lidar com a situação de alienação parental? Primeira questão é o acolhimento. Primeira questão é você identificar a alienação parental. Porque assim, hoje em dia nós temos a tecnologia da informação, né? Nós temos os grandes sites de busca e eles, às vezes, servem para atrapalhar a vida do advogado. Porque às vezes a pessoa vai lá, eu li que a mãe da minha filha não deixou eu buscar ela esse fim de semana porque, por algum motivo que seja, então isso é uma alienação parental. Então o primeiro papel do advogado é fazer um corte e explicar para o seu cliente o que é o que não é alienação parental. E principalmente dar andamento para os casos de alienação parental com mais velocidade, né? Ter um olhar de observação melhor, tomar mais cuidado com a questão da alienação parental. Já em relação à ação jurídica, ele vai ter que colher provas. Então, quando ele vai colher provas, ele vai ter que necessariamente indicar essa criança para um apoio psicológico, porque ele vai precisar de laudos psicológicos para comprovar a alienação parental. Então, o papel do advogado é de acolher e encaminhar, né? Vai ter que encaminhar para medicina específica. Certo. E qual que é o papel do juiz nesses casos? O juiz, ele vai auxiliado por peritos técnicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, advogados, ele vai determinar como dar segurança para essa criança. Então, é necessário que eu interrompa a visita? É necessário que a visita seja assistida? É necessário que eu indique psicólogo para os pais? Então, o papel do juiz é se determinar onde e quando o bem-estar da criança está sendo realizado, e é ali que eu vou manter essa criança. Essa criança ou esse adolescente também, né? Porque o ECA vai servir até os 18 anos. Certo. E como que o laudo psicológico pode ser utilizado nesses casos? O laudo psicológico, ele é uma prova incontestável. Ele é uma prova que eu preciso ter no meu dia a dia, tá? Eu preciso de um acompanhamento psicológico, porque a perícia técnica, nesse caso, ela vai acontecer um único dia durante um período muito curto para você desenvolver tudo que está acontecendo com a criança. E às vezes a criança é muito pequenininha, vamos supor uma criança de 4 ou 5 anos, ela não vai saber falar tecnicamente, olha, eu estou sofrendo alienação parental porque meu pai fala isso e aquilo da minha mãe fala isso e aquilo dos meus avós. Não vai saber. Agora, se ela tiver um acompanhamento psicológico semanal, quinzenal, eu vou ter um laudo. E esse laudo apresentado para o juiz é incontestável. Eu vou estar lá sabendo que o acompanhamento médico daquela criança é imparcial. Desde que essa psicóloga também, ou psicólogo, atenda o pai e a mãe. Ele vai ter que ouvir as duas partes também. E é meio que uma entrevista? Como que funciona assim com a criança? É desenhos? Cada psicólogo, né, ele vai ter o seu jeito, técnica, né? A técnica. Mas, em regra, ele vai deixar num ambiente de brinquedoteca. Eles atendem numa brinquedoteca.
E eles pedem para descrever a família. Ah, como é que é a sua família? Conta para mim, onde você fica, onde você vai. Se a criança ela for muito aversiva, ela não for comunicativa, aí vai pedir a técnica do desenho. Mas o desenho é uma técnica de interpretação um pouco mais dificultada. Até porque esses laudos, eles vêm pro advogado pra gente dar uma opinião sobre eles, pra gente dar um parecer sobre eles. E se junta um desenho para um advogado, o advogado vai ter que contratar um assistente técnico, porque ele não vai saber interpretar, né? Apesar de ter tido aula de psicologia forense, ele não vai saber ser tão bom quanto psicólogo. Entendi. Doutora, quais são as principais recomendações para evitar a prática da alienação parental? Principal recomendação é amar incondicionalmente a criança e o adolescente. É o amor incondicional. É você superar qualquer aversão que você tenha ao outro, que é o seu ex, qualquer situação de humilhação que você possa ter passado. Claro que aqui a gente tem a vertente de cuidar da saúde e da segurança física das pessoas. Então, não é um agressor. Ah, a pessoa me agrediu, então eu não posso falar mal dele. Não, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando cuide para ser pai e mãe. Cuide para falar com o seu filho o que seu filho precisa saber. Seu filho não precisa saber quando ele ganha de pensão. Seu filho não precisa saber se o pai dele pagou a pensão ou não. Se o pai dele vai ser preso ou não. Ao menos que seja um adolescente, que tenha mais idade, que você vai conversar. Agora, você vai virar pra uma criança de 3 anos e falar, olha, o papai vai ser preso porque o papai não te ajuda? Então, não dá, né? Então, acho que a primeira questão da prevenção é o amor. E aquela questão também, não é porque ele não foi um bom marido, uma boa esposa, que ele não vai ser um bom pai. Exatamente. Tem toda essa questão também, né? Exatamente. Que as pessoas pregam isso na cabeça, né? Como é a abordagem multidisciplinar envolvendo psicólogos e advogados e como pode contribuir para a resolução de casos? Bem complexa essa pergunta, hein, gente? Essa ele me pegou, hein? Não, tô brincando. Ela responde tudo, gente, ó. O que você perguntar, a doutora Yara vai responder. Ok, isso eu enrolo bem. Eu preciso de parceria. Quanto mais pessoas observando um fato, mais perto da verdade desse fato eu vou chegar, tá? Então, se eu tiver uma observação somente jurídica, ela vai ser fria, ela vai ser técnica. E se eu tô aqui falando de amor a uma criança, eu preciso de uma pessoa que vai acolher essa criança. E a criança não vai no escritório de advocacia com a mãe. O escritório de advocacia não vai entrevistar um menor. Quem vai entrevistar um menor é o psicólogo. É o psicólogo que vai virar e falar, olha, essa criança não tá bem, essa criança mudou na escola. É o coordenador da escola que vai falar, é o psicopedagogo da escola que vai falar se essa criança vai precisar ir para um psiquiatra, dependendo do caso, se for mais grave. Então, a multidisciplinariedade, ela é um acompanhamento da verdade. Se eu me pautar no achismo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Quanto mais pessoas darem laudos técnicos de veracidade, mais perto eu vou chegar da verdade. Esses laudos, por exemplo, do psicopedagogo, professores, eles servem também para colocar nos autos? Servem. Todos são provas. Todos são provas. Hoje o Gomes Advocacia, o escritório, ele tem um trabalho muito forte aqui na região do ABC, no Brasil, e mundialmente agora, porque é reconhecido mundialmente. Tem muitos casos, isso falando, tipo, mensal, assim, questão mesmo a nível de curiosidade. Olha, hoje, se nós fazemos 15 ações de guarda por mês, em 18 tem alienação parental. Nossa. É praticamente todo caso de divórcio, assim. Ao menos que sejam pais muito bem estruturados, que participem de acordos. Normalmente, a alienação parental, ela vem aproximada ou sempre junto de uma coisa muito mais grave, que é a violência doméstica. Então, o pai que praticou a violência doméstica é o pai alienador. A mãe que praticou a violência doméstica é a mãe alienadora. Então, é muito difícil, muito, muito difícil. Então, assim, pais que se negam a visitar os filhos, é uma situação de abandono afetivo que gera uma alienação parental. É muito, muito corriqueiro. Muito comum mesmo. Eu acho que hoje a gente trabalha muito com alienação parental, infelizmente. Eu queria estar te dando notícias melhores, mas a gente trabalha muito com alienação parental. Uma questão de porcentagem, assim, do escritório. Nos casos de direito de família, 80% dos casos. 80%? 80%. A gente fala em 80% dos casos.
Nossa. E uma dúvida, doutora, nessa questão da alienação parental, tem o psicólogo, parte por exemplo, do pai, psicólogo, parte da mãe, eles têm esses diferentes psicólogos ou é um só? Tem o do juiz, como que Não, funciona isso? o Só pra entender. recomendado é que a criança tenha um único psicólogo com que ela se sinta bem e que esse psicólogo conviva com o pai e com a mãe. Que ela se aproxime do pai e da mãe, que ela atenda o pai e a mãe, que a criança veja dentro da sua sala de psicologia o pai e a mãe para que ela se sinta acolhida. E vai existir o psicólogo do fórum, que é um perito técnico, tá? Ele vai atender essa criança uma única vez para laudar. Então, provavelmente, quando ele atender essa criança, ele vai se inspirar nos laudos anteriores, que são os laudos que eu tenho acompanhado. O pai pode levar no psicólogo dele, a mãe pode levar no psicóloga dela, pode ter 4, 5 psicólogos diferentes, não vai ser eficaz. A questão não vai ter efetividade, não vou estar cuidando da saúde mental da criança, eu vou estar deixando a criança pior. Certo. E para essa questão do direito em caso de alienação parental, ele é 100% privado ou tem alguma coisa que possa ser visto da forma pública? Por exemplo, um advogado público, um profissional da saúde pública, existe essa possibilidade? Porque Pausa técnica para uma aguinha. a gente tem que ver também que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, eles não conseguem ou têm uma disposição para arcar com esses custos. Claro, assim, o SUS, ele tem um apoio psicológico muito grande, desde as crianças mais pequenas até os idosos. Então, esse apoio psicológico, ele existe no SUS. Eu tenho reuniões semanais ou quinzenais com crianças vítimas. Então, eu posso procurar um centro de apoio, que é o CRAS ou CAPS, que são centros de apoio de referência à assistência social. E eles vão estar encaminhando essas crianças. E a nível de advocacia, você pode procurar a Defensoria Pública, que até 2 salários mínimos, ele vai estar atendendo gratuitamente o pai e a mãe para entrar com uma ação judicial. Então, tanto a psicologia quanto a advocacia, elas são responsabilidade do Estado e você consegue a partir do Estado. Entendi, legal. Doutora, bastante assuntos interessantes nós passamos por aqui. Agora tem algumas dúvidas ali pessoal que eu queria saber a respeito do escritório. Se você quiser saber mais informações sobre o escritório, quais são as redes sociais, doutora? Claro, as redes sociais, a gente tem o Instagram, que é advocacia.gb. E o nosso e-mail é gomes.gb.adv@gmail.com. Certo, doutora. Doutora, deixa eu te perguntar, a doutora não quis ir pro lado criminal, assim? Como que é? Olha, eu vou te contar uma situação. Tem um pouco de receio, meio como... Não, tem uma situação concreta, tá? Na faculdade, nós tivemos aula de medicina legal. A primeira aula eu desmaiei. Não desmaiei, eu vomitei. Vou ser honesto. Não desmaiei, foi quase. Eu quase desmaiei. E eu passava muito mal nas aulas de perícia. Muito mal. Então, se eu tivesse que lidar com o crime, não era o lidar com o direito penal, era o lidar com as provas do direito penal. Era ver as fotos, era entender de balística, era assistir os vídeos, era a reconstituição dos atos. Então, eu não dava. Pra mim, não dava. Então, nunca quis. Teve alguns processos no escritório, nós tivemos uns 3 ou 4 casos mais perto do direito penal, assim, não muito do direito penal, mas perto do direito penal, que a doutora Jane, que é minha sócia maravilhosa, ela teve a experiência de lidar com as provas, né, também fotos, ela chegava com o processo perto, eu falava, sai pra lá, pelo amor de Deus, de lidar com esses processos, e também não foi uma questão muito viável, assim, pra ela também se sentiu um pouco não muito segura para lidar com as provas do processo criminal, entendeu? Porque você tem que ter um estômago muito bom. Basicamente, assim, eu sou uma pessoa que pra tirar sangue eu choro. Então, imagine pra eu assistir uma cena de crime. Não ia dar certo nunca. Então, deixa o jeito de família mesmo, cuidando da saúde das crianças, que vai estar melhor. Então, o foco do escritório hoje é no direito de família e previdenciário? Não, nós temos alguns enfoques. É o direito civil como um todo, consumidor e empresarial, e trabalhista. Então, a gente se dividiu, nós fomos fazendo especializações para atuar na maior parte possível e imaginável. Então, nós temos esse enfoque: família e civil, consumidor, empresarial e trabalhista, e previdenciário também.
Legal, vamos saber do consumidor. A gente tem um podcast que chama Podcast ADPESP. Ah, E a gente legal, vai legal. convidar a doutora para falar sobre o direito do consumidor. Pode me Tem chamar que estarei aqui. muitas coisas que as pessoas têm direito e por não saber não corre atrás. Não corre. Não corre. Então já fica a dica aí, viu? Já anotem aí, gente, para chamar a doutora Yara para participar do ADPESP, no podcast ADPESP. Doutora, Estarei muito aqui. obrigado. Eu que Muito agradeço, obrigado por Renan. aceitar o Sempre, convite. sempre, A gente está, sempre. assim, muito feliz de receber a doutora nessa parceria com a Vida Mental. A Vida Mental aí tem psiquiatria forense, perícias médicas, psicologia jurídica, que está aí ligada a essa questão da alienação parental. Doutora, quer deixar um recado? Quer fazer algum comentário? Eu quero agradecer a Vida Mental, falar que vocês são uma parte muito importante da minha vida, da minha história. Quero agradecer e mandar um abraço especial pro Dr. Eldi, que ele é uma pessoa brilhante e é um parceiro, um companheiro da minha trajetória, principalmente no ato de escrever esse livro. E, principalmente, pessoal, tenham fé. Pode parecer muito brega o que eu vou falar agora, mas tenham fé no amor. Ele move e muda muitas situações. É isso aí, doutora. Uma pergunta que eu ia falar para a doutora, eu esqueci, acabei Meu de lembrar. Deus do céu, gente! Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Doutora, graduação, mestrado, doutorado, qual que é o próximo passo aí? Será que vai rolar um PhD, alguma coisa assim do tipo? Olha, vamos lá. Eu casei, né? Depois do doutorado, minha missão foi casar. E quando eu noivei, eu falei pro meu marido assim, amor, não me deixa me matricular em mais nada, porque eu preciso cuidar da nossa família. Mas eu ando namorando aí um pós-doutorado em educação jurídica também. Mas por enquanto é um namoro, assim, preciso convencer o maridão primeiro, porque acabei de casar, né? Então a prioridade agora é o filhão, é o marido. Mas quem sabe uma corte interamericana de direitos humanos. Legal, acho que tem mais uma pergunta. Eu não... Livre docência. Então, a livre docência, ela é um passo muito grande, eu acho, para as minhas pernas curtas nesse momento, sabe? A livre docência, para você entender, depois do doutorado, ela é o último passo. É o último passo. É o último título que você pode ter. Além da livre docência, não existe mais nada. Então, eu tenho 31 anos. Eu me sinto muito jovem para escrever um texto de livre docência. Eu acho que eu quero conviver um pouco mais e viver um pouco mais as minhas batalhas diárias. Eu quero colocar em prática aquilo que eu escrevo, para talvez na livre docência eu colocar o resultado da minha prática. Aí eu me sinto melhor, para me sentir mais segura, assim. Vai mais ou menos aí quantos anos ainda? A gente já querendo ir a fundo aqui, gente, querendo saber Quem tudo. sabe lá pros 35 a gente começa a pensar. Eu pensei que ela ia falar tipo, uns 10, 20 anos. Não, vamos viver um pouquinho. Vamos viver um pouquinho. Casamento, viver a juventude, senão eu vou sofrer o que eu fiz da vida, eu estudei. Então eu quero outras coisas também. Legal. Gente, doutora, eu gostaria de fazer um convite. No dia 12 de agosto, a gente tem o Simpósio de Psiquiatria e Psicologia da Infância e Adolescência do ABC. Vai ser realizado no Camp, no auditório do Rotary, aqui em São Bernardo do Campo. Então, se você quiser participar, entra no site www.simpósiodepsiquiatria e psicologia do ABC.com.br, faça a sua inscrição ou pelo telefone 41247769 na opção de inscrições para o simpósio. Doutora, outra coisa interessante, seguir o canal do YouTube. Você que está assistindo esse vídeo, segue aqui o canal Vida Mental, já dá o seu joinha nesse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso aí, doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu vou querer um livro desse que eu preciso ler. Sim, por favor. Autografado, que eu quero autografado, viu, doutora? Tá bom, pode deixar. Muito obrigado, até outra oportunidade. Em breve estaremos novamente aqui para falar mais sobre o direito. Tá muito bom, obrigado. Obrigada, Renan.